Olá pessoal, vamos continuar então a nossa aula. Na semana passada a gente falou sobre toda a parte de interação, né, programação do nosso ambiente, mas ficou faltando a parte da iluminação, porque estava ocorrendo o seguinte problema. Quando a gente fez o botão aqui de iniciar, né, no menu, e clicando nele, vou aumentar aqui um pouquinho, clicando nele estava acontecendo isso daqui, ó. A gente ia para o nosso museu, só que as luzes estão todas estranhas aqui, né? Sombra está cobrindo a visão, enfim. Não é isso que a gente quer que a cena fique bem iluminada. Vamos fazer o seguinte, então, vamos voltar ali para a cena do museu. Na cena do museu em si, tá ok, né? Tá a iluminação legal, mas quando a gente está mudando de uma cena para outra, tá dando esse problema porque a gente ainda não regulou o nosso campo de lighting, né? A luz do nosso ambiente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no museu. Aqui está o nosso museu. O nosso personagem. E toda a cena que a gente cria na Unity, né? Aqui no Unity, ele já vem como padrão, né? Ele cria uma câmera principal e uma directional light, uma luz direcional. Vamos aumentar ela aqui, subir ela aqui. Que é esse solzinho aqui. E ele está apontando para cá, então é uma luz direcional. É uma luz que, se eu modificar aqui, ó, vou apertar o E, vou rotacionar essa luz aqui, ó. Ela muda a sombra em tempo real. É como se fosse a luz do sol mesmo. E ela tem algumas características aqui, né? À direita aqui no Inspector. Todas as luzes do Unity têm essas características, né? Tem aqui, ó, o tipo direcional, a cor da luz que você pode mudar. Por exemplo, se você quiser colocar uma luz roxa aqui, ó, ela vai mudando a luz aqui. Vou voltar para a luz padrão, que é essa luz um pouquinho amarelada. Ela tem aqui três modos, na verdade. O modo de tempo real, que é a iluminação de objetos que não estão estáticos, ou seja, objetos que eles se locomovem na cena, por exemplo, pessoas andando, portas abrindo, algum objeto que não sei, que voe pelo ambiente, enfim. Tudo aquilo que não vai ficar parado na sua cena é dinâmico. E tudo aquilo que é dinâmico, se você quiser que tenha sombra, tem que ser ou real time, ou seja, sombra em tempo real, ou a opção mixed aqui. A opção mixed, ele vai fazer uma mistura entre a sombra em tempo real e a sombra pré-computada, pré-feita, ou como o Unity chama aqui, baked, né? Como se fosse uma sombra cozida, vamos dizer assim, uma sombra assada, uma sombra que na verdade não é uma sombra em tempo real, uma sombra que o computador fez a pré-computação e gerou um arquivo de textura, como se fosse um arquivo que a gente coloca nos objetos, mas é um arquivo de sombra de texturas. Aqui no caso, o Unity manda sempre como real time, quando a gente cria uma cena nova, para a gente poder modificar. Tipo de sombra, aqui embaixo, ó. Tem o tipo soft, né, que é a sombra macia, que é a que está aqui, que já vem aqui no Unity. Podem ver aqui na janela do jogo que não é uma linha clara, ó, tem um pouco de... é como se tivesse um pouquinho embaçado aqui a linha do contato da sombra com o objeto. Não é uma linha reta, clara, com um contorno bem claro, porque é em soft. Se a gente muda para hard shadows, podem ver aqui que vai modificar. Tá vendo? Ó, já ficou uma sombra bem delineada aqui, né? Bem claro que isso aqui é uma linha de sombra. Aqui na cena também, ó, fica mais claro. Ó. Tudo bem retinho,
como sombra dura. Se eu mudo para soft, ele dá essa desfocada aqui na linha, né? E se eu, dependendo do meu jogo, dependendo da minha interação, se eu não quiser que tenha sombra alguma, eu venho aqui em No Shadows. Pronto, fica sem nenhum tipo de sombra. Continua acontecendo a iluminação, só que eu não tenho sombra, nem em tempo real, nem cozida, né, baked, então não tenho sombra alguma. Quando você tem a sombra, seja ela soft ou hard, você tem algumas opções também de sombras aqui, né? As características da sombra. Você tem a força dela, né, o strength, está em 1, você pode diminuir, ó. Podem notar que está sumindo a sombra ali na esquerda. Você tem a resolução da sombra, que você pode deixar em baixo, médio, alto, muito alto. Geralmente a gente deixa aqui em usar as qualidades do próprio aplicativo, que a gente vai ver isso na próxima aula, né? Na hora de finalizar o aplicativo, a gente vai querer que ele tenha algumas qualidades, alta, média, baixa, e essa sombra vai ser regulada de acordo com a qualidade que você escolher para o aplicativo, para o arquivo executável. Temos aqui o bias também, né, que é a junção da sombra com o objeto. Você pode mudar isso, ó, dá para diminuir, aumentar. Ó. Se você aumentar, vai começar a ocorrer alguns problemas, como podem ver aqui, ó, no quadro, essa linha aqui, ela tá ficando mais distante do meu objeto, e se eu diminuir tudo, ela fica mais correta. Aqui embaixo também. Ó. Eu vou deixar aqui no padrão do Unity, que é 0.4. E mais algumas opções aqui, se você quiser colocar um flare, né, que é aquela textura de quando você olha para a câmera, tem aquele... igual em câmera fotográfica mesmo, que é a flare da lente, né, que é aquele brilho de lente, dá para você emular isso aqui e colocar uma textura de flare. Você tem que importar, claro, essa textura para cá. E aí toda vez que você olhar para a luz direto aqui, no caso... Se você tiver com o personagem aqui, olhar para cima e ver aqui a direção da luz, vai surgir um flare no lugar da luz, que é aquele efeito de câmera fotográfica, de câmera de cinema também. Bom, a gente falou aqui da Directional Light, que é a luz do sol, mas o Unity trabalha também com outras, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, a luz do totem, eu vou acionar ela aqui, é uma point light, ou seja, uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada incandescente. Podem ver aqui o tipo point, e ela já tem as suas opções aqui também, né? O range, a cor, também a sombra, o modo, se é real time, mixed ou baked, e também o tipo de sombra aqui. No caso, não tem nenhuma sombra, porque eu não quero que se misture com a sombra da Directional Light, mas a gente poderia colocar ó, Hard Shadows, ele faria uma sombra aqui no ambiente, e Soft Shadows seria a sombra mais delicada, né? E se eu mudar aqui, ó, podem ver que muda a sombra, que é a sombra emitida por essa luz, mas continua a sombra do Directional Light aqui, né? Então eu posso mudar. Aqui, como está em real time, eu poderia ter esse objeto aqui se movimentando no meu jogo, e em tempo real ele faria esse sombreamento no meu ambiente. Vou voltar com ela aqui e vou colocar sombra nenhuma, que eu não quero que atrapalhe, né? Temos alguns outros tipos de luzes aqui no Unity também. O range aqui da luz é esse daqui, ó. É esse alcance, né? Dá para diminuir, está em 10, que é o padrão. Se você diminuir aqui o tamanho, ele vai iluminar menos, ó. A influência, podem ver que a influência aqui está chegando nessa parede, está ficando meio amarelada, esverdeada aqui. Se eu diminuir, ela some e só vai ficar ali no ambiente. Então você pode diminuir para só iluminar essa parte, e dependendo do caso você pode aumentar a intensidade dela aqui, para voltar a ficar mais forte. Beleza, tá certo, eu vou aqui voltar,
vou apagar ela aqui, vou desabilitar para ela voltar a trabalhar com o nosso script. Aqui. Temos mais algumas luzes aqui. Temos, quando a gente vem aqui, cria componente, não, desculpa, game object, light, aí temos a directional light que a gente já falou, a point light, a spotlight e a area light. Eu vou começar aqui pela area light, que eu confesso que é uma das que eu menos uso, e ela só consegue ser visualizada, podem ver aqui, em modo de baked, né? Quando você pré-computa a iluminação. Eu não vou fazer isso agora, mas como que funciona? Podem ver aqui que essa area light, quando a gente clica nela, forma esse quadrado aqui, né? No caso aqui é um retângulo. Bom, enfim, forma esse perímetro aqui, né? E você consegue modificar, ó, clicando no quadradinho e arrastando, você modifica o tamanho dessa area light. A area light, ela vai pegar todo esse perímetro e transformar em uma luz. Então, e vai fazer uma iluminação reta, por isso que tem esse risco aqui, essa linha saindo dela. Então ela só vai pegar só o contorno do perímetro, né, toda essa área aqui de dentro e iluminar, como se fosse um facho de luz, assim, um feixe de luz reto. Quando que você utiliza uma area light? Né? Geralmente quando você quer fazer janela iluminada. Você vai lá, posiciona o tamanho dela na abertura da janela e modifica os parâmetros que você quer, enfim, e faz ali o baking, né? O light mapping, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí você vai ter toda essa área aqui iluminada por igual. Raramente eu utilizei esse tipo de luz, mas dependendo, principalmente em ambientes internos que você tem iluminação, quer deixar uma área legalzinha, você usa a area light. E por fim, o último tipo de luz para a gente falar é a spotlight, que essa sim, ela é utilizada, né? Bastante até, que é a luz de holofote. É como se fosse uma luz de lanterna, né? Uma luz de holofote. Ó. Podem ver aqui que ela forma. Deixa eu aumentar ela aqui, ó. Trazer ela para cá para ficar melhor. Podem ver que ela forma esse cone, né? A luz aqui, no caso, está mirando para baixo, está em 90 graus, e ela está formando esse cone. E a iluminação vai ser só nesse cone, ó. Quando eu trago ela para cá, podem ver aqui que ela está formando a luz aqui, né? Tá mais claro. Eu vou abaixar ela aqui para ficar mais forte a iluminação, ó. Tá vendo? Ela então ilumina só onde o cone está apontando. Essa luz é legal, por exemplo, para você fazer mostruários, por exemplo, né? Se você tiver um objeto aqui, se tiver um ambiente escuro, por exemplo, e tiver um objeto nesse totem, você pode trazer essa luz aqui, vai parecer realmente uma luz de museu, ó. Tá vendo? Ela fica aqui, você modifica os parâmetros dela aqui, por exemplo, o ângulo do spot, né? Ó, para fechar e abrir esse cone, e o range aqui também, que é o distanciamento, ó. Se você ficar aqui, se você diminuir a distância, você vai ter que aumentar a intensidade, se aumentar a distância não precisa, tal, mas vai começar a pegar a luz aqui embaixo. Então você tem que trabalhar com esses parâmetros aqui. Um outro modo de trabalhar com essa spotlight é quando você está trabalhando em primeira pessoa. Por exemplo, aqui o nosso controlador FPS, aqui o nosso jogador, né? Vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem a nossa luz aqui, eu quero que ela atue aqui, nesse caso, como se fosse uma lanterna, como se o meu usuário, o meu personagem estivesse dentro do museu e ele vai usar uma lanterna para ver as coisas. Então o que eu faço aqui? Eu tenho a minha spotlight, eu vou querer que ela acompanhe sempre o meu personagem para onde ele andar, essa spotlight ande com ele. Então eu vou criar um parentesco aqui, eu vou colocar essa spotlight como filha do meu FPS controller, do meu personagem, do meu jogador. Então eu pego ela e arrasto aqui para dentro, ó. FPS controller.
Só que a luz, claro, né, está distante, ela está aqui, eu quero que ela venha para cá. Eu venho aqui nas opções de luz, aqui na engrenagem ó, da área de Transform, seleciono aqui e ponho aqui, ó, Reset Position. Pronto, ela automaticamente vai centralizar no pai dela aqui, né, no objeto ao qual ela pertence, que é o FPS. Só que essa luz aqui está apontando para baixo, está 90 graus aqui, reto, né? Eu quero que ela aponte para frente, já que a nossa câmera está para lá, está aqui para a direita, né? Está indo para frente. Vou então selecionar essa luz, vou apertar o E, vou movimentar para cá, ó. Vou deixar ela reta aqui. Vamos colocar aqui 180. Então agora eu sei que essa luz está bem reta aqui. Eu vou aumentar a intensidade dessa luz para ficar melhor ali, ó. Podem ver aqui na janela do game que ela já está formando aqui a iluminação. Vou deixar ela um pouquinho mais forte aqui, vou colocar, sei lá, 5. E agora, quando eu andar com o meu personagem, essa luz vai emular uma lanterna. Aqui, ó, por exemplo, dá um play. Podem ver aqui, ó, na esquerda eu estou movimentando o personagem com o mouse. E aqui na direita, na tela do jogo, em tempo real, essa lanterna está iluminando. Então é importante que nesse caso a luz sempre seja em tempo real, para ela poder iluminar os objetos. Ó, quando eu ando, aqui ela acionou o Spotlight. E aqui ela está fazendo aqui também. Ó. Quando eu ando, ela está indo. Só que ela só está reta, né, pessoal? Ela está acompanhando o corpo. Então quando eu viro o corpo, a luz está indo junto. Se eu quiser que ela acompanhe o mouse, ou seja, a minha cabeça, que ela aponte para onde eu apontar minha cabeça, é só eu pegar aqui a luz que está no parentesco do corpo, que é o FPS, e colocar no parentesco da câmera, que é esse First Person Character. Podem ver que é a câmera aqui. Então eu vou pegar ela e vou arrastar aqui para a câmera. Ó. Arrastei e soltei. Vamos ver agora. Agora ela está movimentando, ó, quando eu movimento o mouse. Estou colocando para cima e para baixo, ela está indo. Ó. Então para onde eu olho aqui com a cabeça do personagem, ela está fazendo a iluminação. Esse é um recurso bastante utilizado em jogos de terror, né? Quando a gente vê um jogo de terror ali que tem tá tudo escuro, você só tem uma lanterna, é esse o recurso, é uma spotlight que você coloca no seu personagem, no seu usuário. Então a gente já tem o nosso spotlight, temos a iluminação da cena aqui, que é um directional light. Mas a gente tem que fazer uma coisa aqui, pessoal. Está tudo em tempo real. Tudo em tempo real quer dizer que o meu computador ele vai precisar fazer o processamento dos dados em tempo real. E dependendo do computador do usuário, isso demanda muito poder de processamento. E vai começar a ocorrer alguns travamentos, enfim, não vai ser uma experiência legal para o usuário. A gente sempre quer que o nosso jogo, a nossa experiência seja fluida, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa janela de game. Essa parte aqui é Stats, que são as estatísticas, e vamos acioná-la aqui. Ó. Aqui vai ter uma série de informações. Deixa eu dar Bom, deixa eu explicar aqui. Ó. Em Graphics vai ter o FPS, que são os frames per second. Quanto mais alto for esse número, melhor é. Para uma experiência fluida, ela tem que ser no mínimo 30 FPS, ou seja, 30 quadros por segundo. 30 frames per second. Abaixo disso, o usuário já vai começar a sentir, vai perder um pouquinho a imersão, porque vai quebrar a fluidez do seu aplicativo. Ele vai começar a notar alguns travamentos, sabe? Não vai ter uma resposta rápida entre aquilo que você faz na tecla e no mouse e aquilo que está em cena. Então, no mínimo 30 FPS. Muitos jogos hoje em dia trabalham com 60 FPS, que dizem que é o ideal, mais ainda, né, do que 30, porque é uma experiência ainda mais fluida, mais rápida, né, porque são 60 quadros por segundo. Então você tem uma experiência visual muito mais, não diria natural, porque os olhos, né, não enxergam, enfim, mais também do que 60,
mas é uma experiência que o padrão hoje em dia, quase na indústria de jogos, são 60 FPS. Temos algumas outras informações aqui, ó. Temos ele está mostrando aqui pra gente o número de triângulos aqui, né, o trees aqui, que no caso é o de toda a cena, tudo isso aqui que está na cena. Tem 7.000.1, né, 7.100 triângulos, ou seja, 7.1K, e vértices são 15K, 15 mil vértices. E a gente tem aqui o tamanho da tela. Se eu modificar aqui, ó, podem ver que diminui ou aumenta esse tamanho. Aqui é 761 por 428 28 pixels. Temos os 7 pass calls, 25 aqui. Os 7 pass calls é o mesmo de draw calls, ou seja, cada elemento na tela ele puxa um processamento. Ele tem um material, ele faz um pontinho de draw calls, ou seja, ele é desenhado na tela. Cada coisa que é desenhada é chamada de draw calls, ou no caso do Unity aqui, os 7 pass calls. E a gente tem que sempre ter isso em mente na hora que vai trabalhar com qualquer aplicativo, porque quanto maior esse número, maior também vai ser o processamento que o computador vai precisar. Então a gente tem que manter uma média legal aqui. Se você for fazer um aplicativo para celular, né, para dispositivo móvel, como eles são menos potentes do que um computador, geralmente o pessoal trabalha entre 50 e 100 draw calls. Agora, para dispositivos desktop, laptop, aí pode ser um pouquinho maior, assim. Varia muito, claro, do aplicativo, isso é uma coisa que você vai ter que testar em outros computadores. Eu já fiz, por exemplo, um doutorado, o meu Vipassca, ele ficou na faixa entre 600 e 700 draw calls, e rodou numa boa, assim. Mas se você chegar, sei lá, 1000, 1500, aí já é sinal que o seu jogo é bem pesado, né? Então você tem que ver se isso vale a pena, porque talvez não vá rodar em todos os computadores ou na maioria deles. Aqui, ó, com o meu jogo parado, tá variando aqui o FPS, enfim. Vamos maximizar aqui, ó, Maximize and Play. E vamos dar uma olhada de novo aqui nessa janela de estatísticas aqui, vou dar um play. Ó, quando eu modifico aqui minha câmera, ele está modificando algumas coisas, mas nota ali que o número de triângulos e de vértices continua o mesmo, porque ele está computando toda a cena aqui. E o pass calls também, ele está variando. Ó. Quando eu chego aqui mais perto, quando eu encosto na parede é uma coisa, quando eu afasto é outra, quando eu ando. Quando eu aciono um canvas, podem notar ali, ó, 7 pass calls, que vai mudar, ó, porque eu estou chamando outro elemento na tela. Lembre que cada elemento gera um draw call, gera uma chamada para o computador. Quando eu encostar aqui e acionar o canvas, olha aqui, ó, fiquem de olho aqui que isso vai aumentar. Ó. Tá ali 23, encostei, ó, tá vendo? Foi para 31. Então também tem que tomar cuidado com o tanto de coisas que vocês colocam na tela. Aqui também, ó, tá em 24. Foi para 25, porque eu estou chamando essa tela de pressor na tecla E. E quando eu aperto, foi para 26, porque ela criou um outro draw call. Eu volto ao normal aqui. Eu estou com a luz em tempo real, enfim. Está gerando uma série de coisas. A gente tem que otimizar isso daqui. Porque a gente tem um ambiente que não está se movimentando, né? O ambiente, o museu não se movimenta. A gente tem então que otimizar isso para não ficar gastando processamento à toa do computador, ficar gerando um esforço para o computador que é desnecessário e que provavelmente em computadores menos potentes vai dar problema, as pessoas não vão conseguir utilizar o aplicativo que você criou. Então, existem dois modos de trabalhar com isso, para trabalhar a performance do nosso aplicativo. O primeiro modo é o Light Mapping, que é você trabalhar com a iluminação. E o segundo modo é a Occlusion Culling, que é você trabalhar com aquilo que a câmera visualiza em tempo real. Como eu falei, aqui ó, 7.000 triângulos e 15.000 vértices é da cena toda, ou seja, não importa onde eu esteja, no cômodo que eu esteja do meu museu,
ele está falando para o meu aplicativo que ele está computando tudo. Então, o que está atrás de mim, que eu não estou vendo, está sendo computado, o que está à esquerda está sendo computado, à direita, enfim. O Occlusion Culling vai justamente fazer essa pré-computação para que ele só fique centrado naquilo que eu vejo em tempo real. Então, se eu estiver dentro de um cômodo, eu quero que apenas aquele cômodo seja renderizado em tempo real. A gente vai chegar nele daqui a pouquinho, por fim. Vamos começar pelo Light Mapping, que é para a gente melhorar aqui a iluminação da nossa cena e fazer com que fique melhor aqui a nossa performance, né? Para isso, o Unity trabalha com a aba Lighting, aqui ó, em cima. Ou se você não tiver, você vem aqui em Windows e vem em Lighting, aqui ó. Aí vem em Settings. Ele vai abrir essa mesma janela. E a gente tem algumas opções aqui, pessoal. Essa é a janela que você vai trabalhar com o seu Light Mapping. Tem uma Skybox. O Skybox, o que é? O Skybox é um conjunto de imagens que gera o seu céu, né? O seu ambiente, sua atmosfera do jogo. Por exemplo, aqui, ó. Podem ver que aqui a gente tem o nosso Skybox aqui, ó. Vou selecionar ele aqui, ó. Selecionei. Onde que ele está aqui? Ah, tá aqui, ó. Podem ver aqui que o nosso Skybox é uma imagenzinha, né? Que tem aqui já o céu, enfim. E essa imagem, ela está sendo replicada aqui no nosso ambiente, ó. Quando eu giro 360, está fazendo um Skybox. Eu quero modificar isso para não ficar esse Skybox aqui padrão do Unity, que é um céu meio estranho, ó. Não tem nuvem, só tem ali um disco que emula o sol. Enfim, vamos mudar isso aqui. Eu baixei já no Unity, na Asset Store do Unity de graça, um Skybox. É só você ir lá digitar Skybox, aí você seleciona o valor, no caso eu coloquei Free. E eu baixei esse aqui, ó, Color Skies. Ele gera aqui, ó, na pasta Skies, alguns Skybox. Ó. Podem olhar aqui, ó, ele vai variando. Ó, são 8 tipos de Skybox. E como eu disse, ele cria aqui, ó, 6 imagens. Um frontal, a frente, trás, esquerda, direita, para cima e para baixo, né? Ou seja, aqui no mais Z, menos Z, mais X, menos X, mais Y, menos Y. E cada imagem aqui é dessa posição, que costurada forma como se fosse essa cúpula, né? Esse domo, que é o Skybox, que nada mais é do que tipo uma grande esfera que envolve a sua cena. Eu vou pegar aqui o primeiro, ó, só para fazer um teste, vai, o Sky 1. E vou jogar aqui, vou arrastar aqui para minha cena, para qualquer lugar que não seja o objeto, né? Vou arrastar aqui para onde está esse Skybox, ó. Arrastei, soltei, podem ver que mudou, ó. Já criou o meu Skybox que está aqui, ele criou aqui, ó. Notem, pessoal, que o Skybox ele influencia diretamente a iluminação da sua cena, ó. Podem ver que ele está influenciando aqui. Como o Skybox é meio alaranjado, meio rosa, ele está jogando essa iluminação aqui no nosso museu, no nosso objeto, porque a gente está sem teto aqui, né? Então ele está jogando aqui em tempo real. Em tempo real não, ele está jogando a iluminação no ambiente todo. Vou colocar aqui o 2, ó, que é um pouquinho mais azulado. Ele já mudou de novo a iluminação. O 3 aqui, um pouco mais amarelado, ele mudou. O 4, ele está mudando sempre. Ó. Deixa eu deixar aqui mais longe. Ó. O 5. 6, que é mais esverdeado, também muda, ó, nota aqui na sombra que está mais esverdeado. O 7, que é bem amarelado, meio alaranjado. O 8 não muda muito, o 7 não, o 6 e o 7 não muda muito. E aqui é um pouco mais esbranquiçado, um pouco mais parecido com o Skybox original. O 8 também. Eu vou pegar, quer ver? Eu gostei, deixa eu ver, eu gostei desse 3 aqui, que é
pra minha cena dá um tom um pouco mais sépia, tá vendo? Um pouco mais amarelado, eu gosto desse tipo de arte aqui. Tá legal, nosso skybox tá aqui. Quando eu entro no jogo em si e olho pra cima, aqui no caso eu vou conseguir enxergar esse skybox, ó, tá vendo? Tem até ali um céuzinho ali, umas estrelas, enfim. E ele tá modificando a iluminação, que agora tá um pouquinho mais amarelada. Vou trabalhar então com esse skybox. Nota que na hora que eu joguei esse skybox aqui, na janela de lighting, ele já modificou. Eu vou colocar essa aba do lighting aqui para facilitar a nossa visualização aqui. Então eu vou clicar, arrastar e jogar aqui do lado do inspector. Ó. Tô segurando, soltei, pronto, veio para cá. Assim a gente consegue ver a cena, o jogo e o lighting aqui. Automaticamente, ó, ele colocou o skybox que a gente jogou aqui como ambiente, como material do skybox, é o Sky 3. Logo abaixo ele vem aqui com a fonte de sol, né, Sun Source. No caso, se você só tiver uma luz direcional, ele vai sempre buscar essa Directional Light que você tem aqui. Automaticamente o Unity busca. Se eu tivesse mais do que uma Directional Light, eu teria que dizer para ele qual que é o sol. Então eu teria que pegar, clicar e arrastar. Eu não vou fazer isso porque eu só tenho uma, então automaticamente ele vai buscar isso para mim. Aí existem algumas outras opções aqui embaixo. Ó. A iluminação do ambiente. Ou seja, como ele vai computar essa iluminação? O que vai influenciar a iluminação do meu ambiente? No caso aqui, como source, né, como recurso, está falando que é o skybox. Você pode modificar para alguns outros parâmetros. Ó. Você pode criar um gradiente e com isso colocar algumas cores. Ó. Por exemplo, podem ver que eu mudei gradiente, já mudou aqui ó, a luz que está incendindo no nosso museu. Eu posso modificar, criar um gradiente, por exemplo, colocar aqui um azul mais clarinho, o azul do Equador um pouco mais escuro, né, o do horizonte ali, e o do solo, como se fosse o azul bem mais para baixo, mais azul escuro. Então criei um gradiente, notem que já está uma cena mais azulada aqui, ó, o quadro principalmente aqui, ó. Você pode trabalhar com gradiente. E a última opção é cor, que é uma cor só, uma cor única. Está meio azulada, podem ver que o ambiente está azulado. Posso modificar essa cor, deixar preto, branco, para ficar mais claro. Modificar tudo isso aqui, ó. Vermelho, sei lá, se você tem um jogo de terror, enfim, que quer que a cena seja avermelhada, a iluminação, você vem aqui e modifica, né? Em vez de modificar a textura do seu ambiente, dos objetos, você modifica a iluminação. Trabalhar com a iluminação é sempre algo importantíssimo, né? Como tudo, como na fotografia, como na animação no Maya, na renderização no Maya e na renderização do Unity. Então a iluminação é algo importantíssimo no mundo 3D. Aqui no caso eu quero que minha fonte de iluminação do meu ambiente seja o skybox que eu coloquei. Eu quero que o meu skybox tenha influência, né? Senão ele só vai ficar aqui como uma imagem e não vai ter a luz sendo computada. Eu vou colocar aqui como skybox. Isso não é um padrão, isso varia, claro, pessoal, de acordo com a sua opção artística, né? A resolução 128 você pode modificar para deixar uma resolução mais alta, mas como é um... desculpa, aqui pessoal, voltando aqui no Environment Light. A gente colocou o skybox, a gente pode mudar aqui ó, a intensidade desse skybox, está em 1, se eu aumentar aqui ele vai ficar mais claro, ou diminuir também para ficar mais escuro. Eu vou deixar no padrão 1. E o ambiente, né, o tipo de ambiente, se é uma iluminação de ambiente em tempo real ou cozida, baked. A gente já vai voltar aqui. E no caso dos reflexos, se eu tivesse algum objeto aqui que refletisse alguma coisa cromada, de metal, eu poderia escolher aqui a fonte, o skybox, né, no caso, que eu quero que o céu incida nesse ambiente cromado, nesse ambiente metálico, nesse objeto, desculpa, metálico. A resolução, né, o tamanho da qualidade, aqui eu posso modificar, 128 geralmente é bom, ou 256, mais do que isso vai ficar pesado. Se eu quero que essas
se esses reflexos sejam comprimidos no meu processamento, que também é legal, né? Deixa sempre automático. E aqui a gente chega na parte que realmente vai fazer a gente ter dor de cabeça em qualquer jogo, que é você mexer nos parâmetros do Light Mapping, né? Da iluminação. O Light Mapping, o que ele faz? Ele cria uma textura de sombras para o seu ambiente, para que ele auxilie o computador na computação em tempo real, para que seja mais fácil para o computador não ter que ficar calculando cada espacinho de sombra tantas vezes por segundo. O Light Mapping vai desafogar o nosso computador. A gente tem aqui algumas opções. Ó. Se eu trabalhar com objetos que se movem em tempo real, pessoas andando no ambiente, enfim, ou então iluminação que mude em tempo real, tipo eu tenho uma luz que é azul, que vai modificando para vermelha, para amarela, em tempo real por script, eu fui lá e tal, fiz o script e está modificando essa luz, eu vou ter que deixar aqui a luz em tempo real acionada, porque ele vai fazer uma computação da iluminação global em tempo real. A iluminação global é a iluminação do ambiente total, né? Em tempo real. Então eu quero que faça isso se eu tiver uma luz que modifique em tempo real. A cor dela, a intensidade, enfim. Eu deixo assim. Se eu tiver uma luz do ponto de luz ali que eu coloquei como mixed, né? Como misturado, eu vou acionar aqui, automaticamente o Unity já aciona, o modo de iluminação global cozida, né? Baked. Que aqui, como diz aqui no tooltip aqui, ele vai fazer esse cozimento, enfim, esse baked da luz, e vai fazer com que isso não seja mais modificado em tempo real. Então, a partir do momento que você faz esse baked, você perde a função de modificar, por exemplo, os pontos de luz em tempo real. Assim, você conseguiria modificar de azul para amarelo, para vermelho, mas a iluminação não iria influenciar o ambiente ao redor, ou seja, a parede não receberia a luz vermelha, nem amarela, nem azul. Isso porque já foi tudo pré-computado e formou uma textura com a luz. Então é o Baked Global Illumination. Ele tem alguns modos aqui. Ó. Ele tem o Shadow Mask, e aqui o Unity já vai dizendo para você o que é um Shadow Mask aqui. Ele faz... Shadow Mask ele vai criar uma máscara de sombras. A gente tem a opção de subtrativo, né, que é de subtração, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os objetos dinâmicos, ou seja, os objetos que se movimentam, por exemplo, as pessoas andando, os objetos que giram, que rotacionam, vai, nesses objetos, gerar uma luz em tempo real, para gerar sombras em tempo real, ou seja, sombras que vão se movimentar junto com o objeto, e para todos os outros objetos que estão parados, que estão estáticos, ele vai criar um light map, ou seja, vai criar a textura de sombras. Então, aquilo que está estático vai ter uma luz que vai ser colada nele, digamos assim, que ele vai criar essa textura de sombra, que não vai ser possível modificar em tempo real. E tudo aquilo que se movimenta, tudo aquilo que é dinâmico, vai receber sombras em tempo real, vai acompanhar o objeto em tempo real. E finalmente a gente tem um Baked Indirect, que não vai trabalhar com sombras em tempo real. Ele vai pegar todo o ambiente e vai criar uma textura de sombras, ou seja, aqui o Baked Indirect é um modo que vai fazer com que o seu jogo se torne o mais leve possível, porque você não vai ter nenhuma sombra em tempo real, então ele é bastante utilizado para computadores de especificações baixas, né, low spec, e principalmente em aplicativos para mobile, né, para dispositivos portáteis, smartphone, tablet, que você quer que tenha pouco processamento, né, porque eles são mais... alguns dispositivos portáteis são menos potentes,
Então você já deixa toda uma sombra aqui pré-computada. Então seria o Baking Direct. Outro modo aqui de Light Map Settings. No caso aqui a gente vai trabalhar com Enlighten, que é o renderizador da Unity, que é o Light Mapper, né, que eles chamam aqui. O Progressive, ele está aqui em modo Preview ainda no Unity, que é o seguinte, ele só vai fazer a computação das nuvens, a computação das sombras, onde você estiver olhando, em tempo real. Assim. Então você olha para a esquerda, ele vai computar aquilo lá em tempo real. Ou seja, é progressivo. Isso está ainda em Preview, no Unity 2017, se não me engano 2018 ainda está em Preview. Logo ele vai fazer parte do Unity de fato. Assim. Aí talvez seja mais interessante utilizá-lo. Eu vou deixar aqui no Enlighten, que é o padrão. E a gente tem algumas outras opções aqui. Eu venho aqui, em Direct Resolution, que é o valor da resolução de luz indireta. O que é uma luz indireta? A luz indireta é quando ela incide num objeto e vai refletir, né? Então chega o raio de luz aqui, por exemplo, aqui no chão, aqui bem na quina, e essa luz vai ser refletida para cá e para cá. Ele vai fazer essa computação de luz indireta, ou seja, a luz que vai bater em todo o ambiente aqui, todos os raios de luz que vão batendo no ambiente, no objeto, são indiretos, então ele vai criar essa resolução indireta. A gente deixa aqui, dá para você modificar, quanto maior a resolução, claro que vai ficar a imagem mais bonita, tal, mas vai ficar mais pesado também. Eu costumo trabalhar com 2, no máximo 5 aqui, não mais do que isso para não ficar muito pesado. A gente tem a resolução do Light Map, ou seja, a resolução da nossa iluminação global cozida, baked, que aí varia bastante. Assim. O padrão do Unity que ele vem é 40, que é uma resolução baixa, que é para ser mais rápido para você fazer essa computação. E você pode modificar isso daí. Notem que é o seguinte, todos os parâmetros que você modificar aqui, quanto mais você aumentar, mais tempo vai levar para fazer o Light Mapping. Ou seja, mais tempo vai levar para o Unity fazer uma computação de todos os raios de luz, de todas as sombras do seu ambiente. Num ambiente simples, igual o nosso museu aqui, que tem poucos objetos, é pequeno, ainda é um tempo aceitável. Assim. Vai levar, não sei, no máximo 5 minutos, se você colocar uma resolução bem alta e tal. Mas se você tem um jogo bastante complexo, isso pode levar muito tempo mesmo, pessoal, assim, muito mesmo. No meu doutorado no Vipassca, tinha muitos objetos na cena e eu aumentei aqui a minha resolução para 100, para deixar uma visualização gráfica interessante, legal, né? Com a luz legal, não ficar em baixa resolução, tudo picotado, enfim, eu quis deixar uma coisa mais suave. Todo o meu ambiente levava, cada vez que eu tinha que fazer um light map, entre 4 e 5 horas para ficar pronto. E se você quiser aumentar mais do que isso, vai ser aquele caso de você deixar o seu light mapping sendo computado enquanto você dorme, por exemplo. Vai lá, liga o computador, manda fazer, vai dormir, porque vai levar umas 8 horas para ficar pronto. Então, o light map é uma coisa que, quando a gente está trabalhando no aplicativo, quando ele está em desenvolvimento, a gente sempre deixa baixinho para que ele faça rápido esse light map e a gente vê se está com algum problema, se está dando certo, se não está com algum objeto sei lá, dando errado. E quando tiver tudo pronto, nosso aplicativo ciberarqueológico, nosso jogo estiver pronto, a gente vem e aumenta o parâmetro aqui, a numeração, e faz o light mapping final, que aí vai levar essas horas todas que eu falei, porque você só vai precisar fazer uma vez, né? Enquanto estiver em desenvolvimento, deixa abaixo, que é para você não perder tempo na sua vida. Aqui, Light Map Size. O Light Map Size é o tamanho dessa textura de sombras. O Unity vem aqui por padrão 1024, trabalha com 4096. Se eu não me engano, o Unity 2018, que é a versão nova do Unity, faz até o 8K, que é 8000 e pouco, né? 8012, não sei, uma coisa assim. Mas aí você tem que ver também que, principalmente para celular, não é todo celular que trabalha com mais do que 4K de textura, né?
Então aqui, para ambientes pequenos, deixe em 1024, que você tem pouca coisa. Para ambientes maiores, 4096. Outras opções aqui. Comprimir o Lightmap. Ele sempre vem acionado por padrão, ou seja, ele vai criar essa textura de sombras e vai comprimir para ficar um tamanho menor. Muitas vezes isso funciona legal. Você vai ter um tamanho pequeno aqui, quando vier aqui, vai ver que vai gerar o Lightmap aqui, vai ficar o tamanho. Mas existem casos em que você comprime esse Lightmap e você vê que a textura da sombra ficou estranha, ficou com alguns artefatos que a gente chama. São os quadradinhos que aparecem nos objetos, quadradinhos pretos, assim, que não fazem parte de sombra. Você nota que aquilo não é parte da sombra. Então isso é problemático. Quando isso acontece, você tem que vir aqui e desmarcar a opção de comprimir. Vai aumentar o tamanho da sua textura, consequentemente vai aumentar o tamanho do seu aplicativo, mas vai deixar de dar o problema no seu Lightmap, na sua textura de sombra. Então é algo que você tem que ver. O Ambient Occlusion é uma opção aqui do Unity que vem desmarcada, você pode marcar. O que faz o Ambient Occlusion? Ele vai fazer a oclusão do ambiente, ou seja, ele vai computar cada quina aqui, cada contato entre os objetos. Por exemplo, aqui o contato entre o totem e o chão, por exemplo, aqui. Ele vai pegar esse contato aqui e vai fazer uma oclusão. Ele vai jogar uma sombra nesse contato. Então ele vai fazer uma oclusão de ambiente em tudo aqui. É um recurso que é legal, ele traz mais realismo para sua cena, só que ele demora mais para fazer o light mapping também, porque ele vai ter que computar mais uma coisa. Então você sempre trabalha, enquanto está em desenvolvimento, sem esse Ambient Occlusion, e se você precisar depois, na versão final, achar que é necessário, você aciona aqui o Ambient Occlusion. Infelizmente, o Ambient Occlusion que vem no Unity não é tão legal, assim, ele tem uns problemas visuais, não fica tão bonito. Na Asset Store do Unity, quando você vem aqui na aba Asset Store, enfim, ele vai abrir aqui a loja do Unity que dá para você comprar alguns assets, enfim, ou pegar de graça, igual o caso do Skybox. Você consegue... Ele demora sempre para carregar, viu, pessoal? Não é a internet, é alguma coisa do Unity, enfim. Eu vou voltar aqui para a cena. Você consegue comprar alguns plugins, alguns assets que fazem um Ambient Occlusion bem melhor. E o mais legal é que a maioria deles trabalham com Ambient Occlusion ligado à câmera, ou seja, ele vem como um efeito que você coloca na sua câmera, aqui embaixo, ó, tipo, adiciona componente Ambient Occlusion. Ou seja, você não precisa passar por esse processo de light mapping mais demorado porque você acionou o Ambient Occlusion. Então, tenham cuidado com ele. Outra coisa que você também tem que ter muito cuidado é o Final Getter. O Final Getter ele vai computar cada ponto de luz do seu ambiente para deixar a luz mais realista ainda. Só que o Final Getter é uma coisa que já demora demais no Maya para computar, que é uma coisa renderizada, não em tempo real. E no Unity ele vai demorar mais ainda. Se você aumentar aqui esse número de raios, você vai ver que vai demorar muito tempo mesmo para fazer a computação do seu aplicativo. E visualmente só é uma coisa que é necessária se você precisar mesmo, assim, se você acha que vai fazer muita diferença, que você quer deixar uma coisa super suave. De resto, não é necessário utilizar, não é uma diferença gritante, assim, é mais o artista que acaba notando essa diferença do que o próprio usuário. Então é questão de gosto. A gente tem aqui a opção de Directional Light, que é Directional Mode, digo, que são se você quer a luz direcional com sombras ou não direcional, né? Quando ela é direcional, ela vai trabalhar com, por exemplo, profundidade de texturas, reflexão de texturas, enfim. E se for não direcional, ela só vai trabalhar como se fosse uma luz reta em uma textura sem nada, assim, só a cor da textura. Bem padrão direcional, vamos deixar direcional. A intensidade indireta dá para você aumentar aqui também, eu sempre trabalho com ela no padrão 1 em 1. E aqui, ó, os parâmetros de Lightmap é uma coisa que varia também. O Unity vem sempre com padrão médio, né? Que são os parâmetros de qualidade do seu mapa de textura.
O Unity vem com médio, mas dependendo do ambiente, se for um ambiente muito grande, começa a dar alguns problemas durante o Lightmap, vai acusar alguns erros ali, que deu algum problema de estouro de memória, enfim. Aí você tem que começar a baixar isso daqui, colocar em Low Resolution ou Very Low Resolution, se o seu ambiente for muito grande. Vamos deixar aqui no médio, o nosso ambiente é um museu, é pequeno, não precisa modificar. Existem alguns outros parâmetros aqui, algumas outras configurações, que é o Fog, que vai criar uma névoa no seu ambiente. Quando eu clico aqui, vamos ver aqui se nesse Skybox dá pra ver. Legal. Não vai ser o caso aqui desse Skybox. Deixa eu ver se eu mudar. Podem ver que está no ambiente. Deixa eu aumentar aqui, aqui dá pra ver legal. Se eu aumento aqui a densidade da Fog o que é? Uma névoa, né? Quando você vê jogo que lá ao longe tem névoa, muitas vezes nem é jogo de terror, é jogo de corrida, por exemplo, de carrinho, tem névoa no fundo, e você não consegue enxergar o que está lá no fundo, né? Isso é o Fog. A gente utiliza esse recurso porque tudo que está atrás do Fog, denso, o Unity não vai computar em tempo real. Então, se você tem um ambiente muito grande, um ambiente da natureza, e você sabe que as árvores lá do fundão não são necessárias de serem visualizadas, você sabe que isso vai causar um sobrecarregamento no seu processamento, você utiliza esse recurso de Fog, que é para dar uma enganada no Unity, no seu jogo, porque você adiciona ele, habilita o Fog, e tudo que tiver atrás desse Fog não vai ser computado em tempo real. E ao mesmo tempo você cria um ambiente, uma atmosfera para o seu jogo legal. No caso aqui a gente não vai precisar, porque é um ambiente interno, não tem um porquê ter Fog em ambiente interno, a não ser que seja, não sei, algum jogo aí que teve algum vazamento de alguma coisa tóxica, por exemplo, você pode mudar a cor aqui, coloca uma cor meio verde, por exemplo, fica parecendo uma cortina de fumaça tóxica, enfim. Aí é questão do que vocês querem mesmo. Aqui a textura de Hello, né, se vocês quiserem colocar no seu jogo, a de Flare também, que a gente já falou na luz, enfim. Vou desabilitar isso aqui, esses Water Sets, né, aqui. E outra coisa aqui, pessoal, no Unity, quando você inicia qualquer cena padrão lá, cena nova no Unity, ele vem com um recurso aqui embaixo marcado como Auto-Generate. Ou seja, tudo que você modificar, o Unity vai computar o Light Mapping automaticamente para você. Por exemplo, eu vou voltar aqui na luz. Preste atenção aqui no canto inferior direito, que é o canto que aparece o Light Mapping sendo feito. Quando eu modificar aqui, olha lá, modifiquei a rotação aqui. Estou modificando ali, Notem que ali no canto inferior direito ele está fazendo ali Ambient Probes, Reflection Probes. Isso é o Light Mapping. Ele está fazendo em tempo real. Mudei, soltei, ele fez e já criou de novo. Ou seja, ele está gerando o Light Mapping para mim automaticamente. Isso parece muito interessante, né? Porque eu não preciso fazer isso a todo momento. Não, pessoal, isso não é bom. Porque a partir do momento que sua cena vai ficando mais complexa, ele vai gerar em tempo... ele vai gerar automaticamente para você sem perguntar, e vai tomar muito tempo seu, assim, porque você vai ter que esperar isso aqui terminar de ser computado para continuar mexendo no seu ambiente. Então nunca trabalhem com isso, sempre desmarquem essa opção. E trabalhem com Generate Lighting, que você quer que essa luz seja computada, ou seja, está aqui automático, na hora que eu clicar aqui Generate Lighting, ele vai fazer de fato o Light Mapping, que é aquela coisa que eu falei, que pode demorar alguns minutos, alguns segundos ou algumas horas, né? Vamos clicar aqui, Generate Lighting. Note que ele vai fazer aqui, o processo. Aqui, como é pouca coisa, foi rapidinho, ele já criou pra gente aqui. Novamente, Generate Light Map, criou. Ele criou aqui, na verdade, a computação em tempo real, porque a nossa luz aqui, Directional Light, está marcada como Real Time, e a gente só tem ela no ambiente. Então ele podem ver aqui, que está falando No Light Maps, ou seja, ele não criou nenhuma textura de luz, nenhuma textura de sombra e luz, porque a gente está trabalhando com luz em tempo real. Como esse é um ambiente fechado, é um ambiente parado aqui,
Não é interessante trabalhar com tempo real porque eu vou estar aqui pegando um processamento no meu computador que não interessa, né? O meu museu ele não vai se movimentar. Então eu vou modificar aqui alguns parâmetros. Vamos começar aqui. Ó. Eu quero primeiro de tudo, e isso é importantíssimo, é a gente pensar o seguinte. Vamos pensar aqui na estratégia daquilo que fica parado e aquilo que não fica parado. Se eu tivesse um ambiente em cima de um objeto em cima de um totem que ficasse girando, por exemplo. Eu tenho um busto aqui que fica girando. Coloquei um script ali de rotate, ele vai rotacionar em tempo real, 360 graus, tal. Esse objeto eu não quero que ele fique parado, ou seja, ele é dinâmico, não vai ser estático. Todo o resto aqui, ó, quando eu seleciono aqui, ó, Museu 3D, todo o resto eu quero que fique parado. É um museu, não quero que ele se movimente. Eu venho aqui, ó. Tá aqui o nosso canvas. Aqui, na verdade, é esse daqui, ó, Museu 3D, né? E todos os totens aqui também. Aqui, no caso, eu separei, mas poderia ter colocado tudo junto. Ou seja, eu quero que o museu, as paredes do museu e todos os totens fiquem parados. Eles não vão se movimentar. E se eles ficam parados, eu quero que a textura neles seja uma textura que fique colada neles, ou seja, seja uma imagem com sombras. Para fazer isso, eu tenho que falar para o Unity que esse objeto é parado. O Unity não vai saber de cabeça que ele não vai se movimentar. A princípio, o Unity acha que tudo se movimenta. Para falar para o Unity que ele não vai se movimentar, a gente tem que vir aqui no inspetor do objeto. Notem que eu já selecionei todos aqui, então é um inspetor geral aqui que ele está fazendo. Ó, pessoal, dê uma olhada aqui, ó, nessa configuração Lightmap Static. Ó, olha que interessante o que a gente está falando para a gente aqui. Ó. Para habilitar a geração de light mappings para essa malha, né, renderizada, ou seja, o nosso objeto, por favor habilite a propriedade, né, a opção Lightmap Static. Ou seja, diga para a gente, para o Unity, que esse objeto é parado, é estático. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, pessoal, nessa caixinha aqui, ó, Static. Notem que ele está desmarcado, ou seja, ele está como dinâmico, já que ele não está estático, ele está dinâmico. A gente vem aqui e seleciona, faz um tique, ó. Tiquei. Agora, ele está dizendo para mim, está dizendo para o Unity, que todos esses objetos que eu selecionei aqui, que estão marcados como static, estão estáticos, ou seja, estão parados, eles não vão se movimentar em tempo real. E ele abriu aqui ó, a opção aqui, ó, de escala no Light Map. Aqui eu vou deixar em 1, que é padrão, que eu quero que seja do tamanho 1. Dependendo do seu ambiente, se ele for muito grande, você vai ter que diminuir essa escala, vai ter que diminuir. Ele vai aparecer um erro aqui falando que a escala é muito grande. Aqui vai aparecer esse erro aqui. Ó, o tamanho do objeto no Lightmap aumentou o tamanho máximo do Atlas, que é aquele 1024 que a gente colocou aqui, né? O tamanho da textura, que a gente chama de Atlas. Aí você tem que ir diminuindo até sumir esse aviso. No caso, eu vou deixar em 1, que é o padrão, que geralmente dá certo. Os parâmetros de Lightmap, eu vou deixar aqui os padrões da cena, não mexo nisso. Tá marcado aqui como fazendo a oclusão dinâmica e tal, beleza. Então tá como estático. Ó. Todos os que eu selecionei e marquei estático estão como estáticos. Ó. Se eu voltar um por um aqui, ó, o museu está estático, totem 1, 2, 3, 4, 5. Todos estão estáticos ali na direita. Uma vez que todos esses objetos estão estáticos, eu posso voltar aqui no meu Lighting e fazer novamente o meu Light Map. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Ó. Ó, ele já mudou aqui, ó, já está demorando mais. Ó. Fazendo a visibilidade. Ele passa por todos esses processos, 11 processos. Né? Light Transport, enfim, aí ele vai gerar. Ele gerou um Light Map aqui que na verdade acabou não dando certo. Por quê? Porque a nossa luz está em tempo real. Ou seja, a nossa luz não está habilitada para gerar essa textura de sombra, essa textura de luz. Por isso que ele está falando aqui, ó, no Light Maps, e não tem nenhum peso. O que a gente faz?
uma vez que a gente marcou aqui para Baked Indirect. Se eu tivesse marcado aqui para Shadow Mask, vamos ver se modifica alguma coisa. Também não. Se eu tivesse mudado aqui para Subtrativo. Também não. Por quê? Porque a nossa luz, nossa Directional Light, a nossa única luz que a gente tem no ambiente, a nossa luz principal, que é essa daqui, né? Sun Source, vou até arrastar ela para cá para ficar mais claro para a gente. Porque a nossa Directional Light é a nossa luz do Sol, a nossa luz principal. Obviamente que não precisa ser a luz do Sol, né? Se você tiver um ambiente interno, que só tem uma luz principal ali, é claro que não é a luz do Sol, mas você utiliza como se fosse luz do Sol aqui. Essa luz, aqui no inspetor, a luz, o inspector, ela está como real time. Ou seja, está gerando sombra em tempo real. E ela só gera sombra em tempo real para objetos que se movimentam em tempo real. E todos os nossos objetos aqui, o que a gente acabou de fazer foi falar para o Unity que eles não estão se movimentando em tempo real. Que eles estão estáticos. A gente vem aqui no modo de luz, modifica isso para Baked. Ou seja, que eu quero que seja cozida, que eu quero que seja assada, que eu quero que essa textura seja feita como imagem, porque eu não tenho nada que se movimenta na minha cena. Se eu tivesse um museu parado e pessoas andando, pessoas que eu digo NPCs, andando, eu colocaria em Mixed, porque eu teria sombra em tempo real nos NPCs e a sombra de textura nas paredes e nos totens do meu museu. Aqui eu só tenho um museu, eu vou colocar em Baked. Já modificou aqui, colocou a intensidade 1, tal, isso eu não vou mexer, mudei para Baked. Agora eu volto aqui no Light. Tá em Baked Indirect, isso aqui eu posso, como não tenho iluminação em tempo real, vou até desmarcar isso daqui, ó. A iluminação global. Desmarquei. Notem o seguinte, pessoal, Ambiente Mode aqui, do ambiente aqui do Light, ó. Tá o Skybox, tá como tempo real. Porque eu queria que o Skybox influenciasse em tempo real a minha iluminação. Como eu estou trabalhando com só texturas, eu vou mudar essa luz de ambiente para Baked. Ou modifico aqui, ou eu venho aqui em Real Time Lighting e desabilito. Podem ver que ele modificou aqui, ó, já a minha cena já ficou mais escura. Tá vendo? Ó? Modificou bastante, ó, se eu tivesse colocado em tempo real. O que eu quero fazer no Light Map? Eu quero que ele mantenha mais ou menos esse padrão aqui de qualidade de luz em tempo real, só que sem utilizar a luz em tempo real, né? Sem causar esse sobrecarregamento no meu processador. Quero que ela seja transformada, quero que tudo isso aqui seja transformado em uma textura de luz e sombra que seja colada nos meus objetos. Então eu desmarco, venho aqui Mixed Lighting, deixo aqui a iluminação global para fazer o cozimento. Aqui a gente já viu, já deixou tudo certinho. Vamos aqui novamente em Generate Lighting. Ele está fazendo aqui, ó, Baking, visibilidade e tal. Ele está fazendo o cozimento, ó lá, Bake Direct, depois vai fazer o Bake Indirect, ou seja, o cozimento da luz direta e da luz indireta. Ali, ó, Bake Indirect. Ele demora mais um pouquinho quando é para fazer o Light Map. E notem aqui, pessoal, que ele gerou nosso Light Map. Ó, aqui modificou, né? Antes estava falando no Light Maps, agora está aparecendo uma informação. Ele gerou dois Light Maps, ou seja, duas texturas de luz e sombra, desses tamanhos aqui, uma de 1024, outra de 512, e o peso total de 3.3 megabytes. Se eu vier aqui, ó, em Global Maps, na aba aqui Global Maps, você consegue ver o Light Map que ele gerou. Ó. Pode ver que está aqui, ó, a sombrinha do nosso museu visto por cima também. Ó. Tá vendo aqui, ó, os totens. Ele gerou esses 4 Light Maps aqui, ó, que ele chama de Lighting Data. Né? Ele gerou aqui. E podem ver que a iluminação ficou parecida quando a gente tinha o Real Time acionado. Só que agora, essa textura está cozida aqui no nosso cenário. Tanto é que se eu vier aqui na luz, ó, lembre que a nossa luz está em Baked. Se eu movimentar ela agora, podem ver, ó, a sombra ali não está mexendo mais. Eu posso inclusive vir aqui nessa luz e desabilitá-la. Ó, desabilitei, não tem mais luz no meu ambiente.
mas continua a iluminação, continuam as sombras. Por quê? Porque a gente fez o baking, né? A gente fez o cozimento, a gente fez o light mapping dessa luz e falou para o Unity que essa luz ela está incidindo num objeto que não se mexe e que ela vai continuar assim, porque o objeto nunca vai se mexer, então essa luz não precisa existir depois que eu fiz o baking. Vou até desabilitar ela aqui. E quando eu entro no meu objeto aqui, na minha cena e dou um play, notem aqui o seguinte, pessoal, que a minha luz em tempo real, que é a flashlight, lembra da spotlight, que é a nossa lanterna? Ela continua aqui em tempo real, ela está incidindo nos objetos em tempo real, porque ela é uma luz em tempo real, mas todo o resto aqui do ambiente está com uma luz cozida, né? A gente fez o baking, ou seja, tem um light map, tá? A luz colada no objeto em si. Virou uma textura do objeto, como qualquer outra textura que a gente tem aqui de madeira, tudo, ele está também jogando no nosso objeto uma textura de luz e sombra. Então quando eu entro aqui, ó, ele aciona normal a luz, mas continua toda a luz aqui embaixo, ó, a sombra funcionando. Isso é muito legal, pessoal, porque vai fazer com que o processamento do seu jogo seja bem mais rápido, né? E para dispositivos móveis isso é essencial, que você não trabalhe com sombra em tempo real, porque isso vai causar alguns problemas, a não ser que você queira fazer para celulares muito potentes, né? Celulares que custam bem caro. Para celulares intermediários e também os de entrada, é necessário trabalhar com light mapping. A gente fez o nosso cozimento aqui do light mapping. Vamos salvar essa cena. Vou salvar também o projeto. Vamos voltar ali, pessoal, para o nosso menu. Vamos abrir a cena do menu. Aqui no menu, como não tenho nada, eu vou deixar aqui, ó. Notem que ele voltou aqui para o Auto Generate e tal. Cada cena tem o seu light map, então você vai ter que trabalhar com esses parâmetros, fazer o light map, mexer ali em estático, em sombra em tempo real, na luz, para cada cena do seu jogo, do seu aplicativo. Aqui, como é um menu, eu vou... aqui deu uma coisa aqui, um erro, mas não é um erro que pare de funcionar seu aplicativo. Como é um menu, eu vou deixar aqui do jeito que está mesmo. Vai tudo em tempo real, porque só tem um botão. Vamos ver se deu certo, pessoal. Quando eu clico aqui, play. Lembre que antes, quando a gente clicava no iniciar, estava indo para a cena toda escura, com a sombra toda estranha. Vamos ver se modificou. Cliquei em iniciar. Olha lá, pessoal, que legal. Como a gente fez o light mapping, a gente já trabalhou a iluminação, agora sumiu aquele problema de luzes escuras, né? Tudo estranho, a sombra, não dá para enxergar a parede, enfim. Como a gente tem um light mapping, ele está buscando todas aquelas informações de texturas e de sombras e luzes e está aqui aplicando para a gente na nossa cena. Se eu sair de novo, voltar aqui, começar de novo, iniciar. Voltou aqui, isso não modifica. Então ficou legal. Ó. Notem aqui que está perfeito a nossa iluminação da cena. Esse então, pessoal, é o light mapping. É a opção de você trabalhar com luz dentro do Unity e criar texturas de iluminação para a sua cena. Vamos voltar aqui na cena do museu, que eu quero falar, para terminar essa aula, sobre o occlusion culling, ou seja, a máscara de oclusão, né? Vamos chamar assim. Como eu mostrei aqui, vocês estão vendo aqui que está mostrando ali os triângulos, ali, a 1004, 1.4K e 1.9K de vértices. Eles já diminuíram o valor porque a gente fez o light map. Antes estava 7.000 e tanto, ou seja, já está melhorando a nossa performance. Já está caindo. Quanto menor o número, mais rápido vai rodar. E a gente tem aqui o pass calls aqui, 30, 21, enfim. Mas notem o seguinte, pessoal, ó. Eu estou aqui, vou selecionar aqui o nosso controlador aqui, o nosso personagem.
Quando eu venho aqui nessa opção Occlusion do Unity, ó, tá aqui a aba, tem a aba Inspector, essa aba Lighting, eu vou voltar com ela aqui, onde ela era original, que é aqui ao lado da cena, enfim. Eu tenho aqui, ó, ao lado do Inspector, a aba Occlusion. Clico nela. Vamos ver o seguinte, ó. A gente vem aqui na opção Visualização. Notem que não está acontecendo nada aqui, ó. No Occlusion Data has been baked, ou seja, a gente não tem uma informação de oclusão cozida, que a gente fez o baking da oclusão. Então a gente não tem informação nenhuma. Baking, nada. Ou seja, o Unity está pegando e está vendo tudo. Tudo isso aqui que eu estou vendo agora. Todo esse museu, cada totem aqui. O Unity, na hora que eu dou play, ele está computando tudo isso aqui em tempo real, 30 ou 60 vezes por segundo. Ele está computando tudo. Se eu movimentar esse personagem para cá, ficar nesse cômodo, ele vai continuar computando tudo que está nas minhas costas aqui, ó. Tudo que está atrás de cada parede, enfim, ele está tendo uma visão raio-x geral. Ele está computando tudo. A gente tem que fazer a oclusão, porque eu quero que ele só enxergue aquilo que eu estou vendo em linha reta. Eu quero que quando eu esteja nesse cômodo aqui da frente, tudo que esteja atrás de mim não seja computado. Eu quero que desafogue o meu processador no meu computador. Então eu tenho que fazer o baking da oclusão. A oclusão é quando você não enxerga uma coisa atrás da parede, né? Então, quando você está na sua sala, no seu escritório, você pode ouvir o seu colega, enfim, falando no cômodo ao lado, mas você não enxerga, porque tem a parede fazendo a oclusão para você. Vamos vir aqui, ó, em Occlusion, Bake. Novamente, essa oclusão funciona com objetos estáticos. A gente já está estático aqui no museu, já está marcado como estático. Vamos também ficar de olho aqui nas estatísticas. E vamos trabalhar aqui, ó, com o tamanho da oclusão, o menor, né, o oclusor, enfim. Aqui está marcando o padrão 5 e o menor espaço entre cada oclusor, 0.25, que é o padrão. Vamos ver aqui e clicar em Bake. Ele gerou aqui, ó, Back, Occlusion Data Size 2.2K. É pequenininho porque a cena é pequena. Mas vejam o seguinte, pessoal, ó, objeto aqui. Esses cubos aqui azuis são os oclusores, né? Então o Unity vai computar dentro de cada cubo aquilo que eu estou vendo. Aqui no caso é tamanho 5, ele ficou desse tamanho. Vamos ver aqui na aba Visualização o que o meu objeto está vendo em tempo real. Ó, se eu movimento aqui, eu vou rotacionar. Notem, aqui, ó, pessoal, vou chegar perto aqui, ó. Notem o seguinte, ó. Quando eu estou olhando para cá, aqui, para a esquerda, em linha reta, o quadro e o totem aqui sumiram da minha cena. Mas a sombra continua, enfim. Mas os objetos sumiram, ó. Se eu voltar, eles aparecem. Opa, deixa eu fazer reto aqui, ó, pessoal, que eu modifiquei aqui. Aqui, ó, vou pegar nesse eixo, ó. Se eu giro para a esquerda, cadê aqui? Tá. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui. O objeto havia sumido aqui, deixa eu fazer um baking de novo. O objeto havia sumido e depois voltava. Mas está muito grande ainda nosso... Vai ficar melhor quando a gente modificar agora. Está muito grande esse número 5 aqui, porque a nossa cena é pequenininha. Vamos modificar isso aqui, por exemplo, colocar 1. Dar um bake aqui de novo. Nota que ele diminuiu o tamanho dos cubos. E vamos ver aqui se modificou alguma coisa em visualização. Acessando a câmera. Tá. Ó, aqui eu estou movimentando a câmera só.
Então, quando eu movimento, ele tá modificando ali o que aparece na cena e o que não aparece. Estão vendo que está sumindo aqui o quadro e o totem? Porque eu não estou visualizando. Se eu não estou visualizando, ele não tem o porquê aparecer. Ó. Como eu estou olhando reto para cá, e atrás dessa porta só tem o totem, ele só está vendo o totem aqui e essa parte da parede. Ó. Aqui também, ó, modifiquei aqui para a direita, ele só está vendo o quadro e o totem. A gente fez o bake, então está em 1. Eu poderia diminuir mais ainda, colocar 0.5, por exemplo. Bom, vejam que quanto mais você diminui aqui, mais o tamanho da sua oclusão aumenta. Aqui, como é uma cena pequena, está ainda em K, né, 81K bytes. Mas se fosse uma cena muito grande, muito pesada, isso aqui seria alguns megas. Isso também seria prejudicial para a sua cena, assim. Então, se a sua cena é muito grande, o ideal é que você mantenha um tamanho de oclusor grande, porque o seu campo de visão vai ser grande também. Então não tem por que fazer uma coisa super pequena que vai diminuir, vai sobrecarregar seu computador e você não vai ver nada. Assim. Na prática não vai mudar muita coisa. Deixa eu ver aqui na câmera de novo se deu certo. Ó. Podem ver que está sumindo. Tudo aqui, ó. Inclusive o que está atrás de mim, ó, quando eu olho para cá, o que está atrás de mim sumiu, ó, tá vendo? O totem sumiu. Vamos deixar em 1 novamente aqui, ó. Acredito que fosse possível até deixar em 5, mas vamos ver aqui em 5. Deixa eu voltar ali para o 5 para a gente ver, pessoal. Podem ver como está criando um cubo em cada cômodo, ele vai fazer a oclusão de cada coisa que está nesse cubo aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou selecionar a câmera, vamos modificar para ver se funciona. Não, nesse caso aqui ainda é muito grande. Vamos ter que voltar e fazer um baking de 1 mesmo, vai. Aqui é uma coisa que você tem que ficar testando valores. Assim, não... Ah, desculpa pessoal, eu que comi bola aqui. Vamos voltar para o 5 e vamos ir para a visualização. Aqui, ó, visualização. Ó, sumiu. Então vou deixar no 5 mesmo. Só que nota o seguinte, ó, no 5, quando eu olho reto aqui, como esse oclusor está muito grande, ele está mostrando para mim, ele está computando esses totens aqui, ó, o da esquerda, esse da direita, esse daqui do outro cômodo, sendo que eu nem estou olhando para eles, ó, aqui na câmera do jogo, eu só estou olhando para esse totem aqui. Então o meu baking não está tão legal, porque ele está jogando coisas no meu processamento que não estou vendo. Então eu volto aqui para o bake, colocar 1 novamente. Vamos ver aqui na visualização se deu certo. Olha lá, deu certo, pessoal. Porque eu estou olhando aqui e só estou vendo um totem, o resto tudo sumiu. Então, eu acho que está ok aqui. Deixa eu voltar aqui. Minha câmera está certa, bake em 1, bake de novo, tá? Agora vamos ver aqui nas estatísticas aqui, pessoal. O que muda quando a gente aperta o play. Vamos ver aqui, a gente fez a oclusão, a occlusion culling. Notem, pessoal, que o número de draw calls já diminuiu um pouco, ó, conforme eu ando e vejo alguma coisa. Antes estava no 30, tal, agora está no 20. Aqui ele vai aumentar quando eu entrar. Mas tudo que está atrás de mim não está sendo mostrado. Vou voltar aqui para a gente ver em tempo real aqui na visualização. Ó. Na direita eu vou andar. E na esquerda a gente vai ver o que está acontecendo. Deixa eu tirar as estatísticas aqui. Ali, ó. Notem que está sumindo os totens ali. Como o museu é uma peça fechada, pessoal, não é possível sumir com o objeto em si, né? Aqui, ó. Não, como é um objeto único, não é possível você sumir, por exemplo, com partes dele, assim, por exemplo, sumir com uma parede, enfim, porque é um objeto único. Vamos só mexer aqui numa configuração. A gente vem aqui em File,
Building Settings, isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vem aqui em Player Settings. Só ver se já está definido aqui. Tá, é sempre importante deixar aqui marcado em Batching Static e Batching Dynamic, ou seja, o Unity ele vai fazer uns pacotes de computação de objetos estáticos e objetos dinâmicos. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma cena pequena, então o baking da oclusão só está funcionando. Vou voltar aqui, ó. Aqui, oclusão. Visualização aqui na esquerda. Ele só está funcionando com os totens, porque os totens são os objetos que estão separados, né, do resto do meu museu. Ou seja, se fosse tudo colado, se fosse tudo combinado lá no Maya, ele teria problemas para fazer esse baking aqui. Então, quando você faz a modelagem, já pense naquilo que pode ser feito, né? Já pense no produto final. Isso com o tempo vocês vão aprendendo. Então, como o objeto está colado, é uma cena pequena, nossa oclusão não está fazendo tanta diferença assim nas estatísticas ali da triangulação, enfim. Se fosse um objeto grande, com certeza faria. Mas é importante em todas as cenas, deixa eu só fazer aqui o lighting de novo. É importante em todas as cenas você trabalhar com oclusão. Não importa se isso vai salvar 2 draw calls ou se vai salvar 50. Sempre trabalhe com a oclusão para que você possa fazer a performance do seu aplicativo ser sempre boa, sempre rodar na maioria dos dispositivos que você tem em mente, né? A gente já conseguiu diminuir lá desde o começo, que estava 7.000 triângulos, a gente diminuiu para 1.000 e pouco, para vértices também, mesmo se fosse em janela maximizada, ali ó, 1.300, 1.800, isso vai modificando, claro, de acordo com aquilo que você tem em cena. Mas a gente ganha, principalmente, quando a cena está muito pesada e você faz a oclusão, você vai notar, principalmente aqui na questão dos FPS, aqui dos frames por segundo, um ganho significativo. Porque se você vê tudo em tempo real, a chance de cair o número desses FPS, por exemplo, se você quer 60, e você está computando tudo em tempo real, sem fazer a occlusion culling, você vai ver que você vai conseguir, sei lá, uns 45 frames, assim. E se você quer 60, você tem que modificar isso, tem que melhorar a performance. Com isso, você vai, então, faz a oclusão, faz o light mapping, para você trabalhar sempre, você ganhar alguns FPS e trabalhar da melhor maneira possível o seu jogo. Então é isso, pessoal. Para essa aula de oclusão e de light mapping, é tudo que a gente tinha para conversar. Na próxima aula, a gente vai finalizar esse aplicativo e exportar como um jogo, né? Exportar como um arquivo executável para que você possa mandar para qualquer pessoa e rodar no seu computador. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.